Tu sabias que lá na floresta onde os indígenas moram também tem assombração? Tem lobisomem. E não vira lobo não, vira um tamanduá muito feroz que aterroriza as pessoas. É a lenda do capilobo. Tu já ouviste falar? Eu sou Joseph Calazans, criador de conteúdo digital do Pará Isagento. Sou pardo, tenho cabelos pretos, olhos castanhos, estou usando uma camisa verde. E este é o projeto Encantos da Floresta, aprovado no edital 02/2025. Fomento a criação de projetos culturais Secult Pará por meio da Política Nacional Aldir Blanc. E eu já te convido a curtir, a comentar e a compartilhar. Se inscreve aqui, no nosso canal no YouTube. Segue também a gente lá. Tem muita novidade lá no Instagram. A lenda do capilobo. Você já ouviu falar muito em pessoas que viram porco, que viram lobisomem, aquele lobo terrível. Mas eu vou te falar uma lenda diferente, de pessoas que receberam uma maldição e se transformaram em tamanduá do mesmo. Bem diferente, né? Ele é conhecido como lobisomem das terras indígenas. Ele é grande, feroz, tem unhas compridas e uma língua que perfura tudo o que encontra pela frente. E é muito conhecido também por outro apelido, chamado de pés de garrafa, porque os seus pés são redondos que nem o fundo de uma garrafa, e na terra fica aquelas pegadas circulares. Dizem que são indígenas que alcançaram lá os seus 100 anos de idade e acabaram recebendo essa maldição. Por nunca morrer, viraram essa criatura estranha, esse tamanduá feroz que ataca quem quer que encontre pela frente. Esse é o capilobo. Vem com a gente, eu vou te contar um relato que vai muito além da lenda. E há muito tempo atrás, lá nas regiões de Bragança, lá nas últimas tribos dos Tupinambás, tinha uma jovem indígena com seu marido caboclo, e ela estava perto de ter o neném, e ela estava muito preocupada, muito assustada, porque estava correndo histórias na aldeia sobre crianças que estavam sumindo, os bebês estavam desaparecendo. E isso causou muito medo naquela mãezinha. E ela chamou o marido e falou: fica comigo até o final. E no momento que teve as dores de parto, chamaram a parteira, muito antiga ali, devia ter os seus 80 anos para cima, bem velhinha. E aquela parteira foi até lá e, na hora do parto, saiu tudo direitinho. Nasceu um bebê forte e saudável. Mas aquela parteira olhou estranho para aquela criança. Olhou demais para ela, encarou. Aquilo causou um aperto no coração daquela mãe. E a parteira foi embora, sem dar tchau. E a mãezinha falou para o marido: fica comigo esta noite. Vamos ficar aqui juntinho por causa dos sumiços que estão ocorrendo dos bebês. E o marido ficou lá, sem dormir, vigiando,
enquanto aquela mãe e o bebê dormiam tranquilamente. E em certo momento da madrugada, ouviram um barulho estranho, um barulho vindo do telhado. O telhado era de palha. E o marido já ficou apreensivo, pegou seu facão e ficou de olho. E bem em cima, onde aquela mãe estava dormindo com seu bebê, desceu um bico pela palha. A palha foi se abrindo, o telhado foi se abrindo e foi descendo um bico peludo, comprido. Era bico de algum bicho, de algum monstro. Dele saiu uma língua afiada e foi em direção ao bebê. O pai não contou conversa, pegou o facão na mesma hora e deu-lhe no bico daquela criatura, cortou ao meio e correram para o lado de fora e viram que caiu no chão um enorme tamanduá. Sim, um tamanduá que foi se destransformando, foi virando uma mulher, foi virando uma senhora, foi virando a parteira da região. Sim, era a parteira, era ela quem estava dormindo com as crianças daquela aldeia. E segundo os indígenas, os mais antigos, os pajés, dizem que aquela senhora recebeu uma maldição. E por causa que ela passou dos 100 anos de idade. E naquela cultura, o indígena que passa dos 100 anos de idade recebe uma maldição de se transformar em bicho, de se transformar no Capi-lobo, o lobisomem dos indígenas. E depois daquele dia, nunca mais houve sofrimento naquela aldeia, porque ficaram livres da maldição do Capi-lobo, e aquela parteira nunca mais foi vista naquela aldeia, sumiu pela mata. Há quem diga que ela nem está mais viva. E aquela mãezinha com aquele pai puderam ficar felizes. E a lição que nós temos é que nunca ignore um coração de mãe. E também, pai que é pai, também está sempre de vigia para proteger a sua família. Pois é, tu viu? Que bicho estranho. Um tamanduá, Capi-lobo. É esse aí, o lobisomem das terras indígenas. Escreve aí nos comentários se tu já tinha ouvido falar, se tu já leu sobre ele em algum livro. Conta aí a história, a tua versão. Escreve aqui, nos comentários, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve em nosso canal aqui, no YouTube. Segue também a gente lá no Instagram. Lá tem muita novidade, muita coisa boa te esperando. Esse é o podcast Encantos da Floresta. Eu sou Joseph Calazans, do Pará, Isagento, e te aguardo até o próximo relato. Tchau!